Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu gostaria de agradecer muito a você que está acompanhando o nosso programa. Fique com a gente até o final porque o assunto de hoje é muito importante. Nós vamos conversar sobre os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, entender quase depois de 3 décadas, quais são os motivos para a gente comemorar e ainda quais são os desafios do Estatuto aqui em Juiz de Fora e no Brasil inteiro. Você de casa pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Através desse contato também, você pode concorrer a um dos ingressos do espetáculo de dança O Rei Leão, que acontece esse final de semana aqui em Juiz de Fora. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Magaldi. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, participantes da mesa. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer te receber aqui, quinta-feira. Mudamos de Durante dia, esse né? mês, você vai estar aqui esse dia, né? Quinta-feira. Eu estou impossibilitado. Vai ser um prazer para mim. Obrigado. Para todo mundo também. Bom dia, Steca. Tudo bem? Bom dia, Caio Magaldi. Bom dia, amigos da mesa. Amigo. Bom dia, povo de Juiz de Fora. É um prazer estar aqui nessa quinta-feira, debatendo assuntos de interesse da nossa comunidade. Bom dia a todos. Agora eu apresento os convidados do programa de hoje. Aqui do meu lado, o vereador Júlio Obama Júnior. Bom dia. Caio, bom dia a todo Juiz Forano, a toda Juiz Forana, que está nos acompanhando para um assunto de extrema importância quando nós comemoramos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verdade, obrigado por você ter vindo. Satisfação. Recebemos também o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Carlos Henrique Rodrigues. Bom dia. Muito bom dia, Caio. Muito bom dia, companheiros aqui de mesa. E realmente é um prazer ter esta oportunidade de conversar, né, sobre algo tão importante que é a defesa e a garantia dos direitos de nossas crianças e nossos adolescentes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Recebo também o secretário de Governo da Prefeitura, Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a essa brilhante mesa, né? Saudar os nossos telespectadores e dizer que nós temos muito que comemorar desde o momento que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, há 27 anos atrás, e, de fato, também temos alguns desafios pela frente. Então, acho que essa mesa vai enriquecer esse debate tão importante, né, acerca das nossas crianças e adolescentes. Com certeza. Obrigado. Nós recebemos também o conselheiro tutelar Laurindo Rodrigues. Bom dia, Laurindo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia a todos aqui da mesa, né? É uma satisfação também muito grande estar aqui representando o Conselho Tutelar, falando sobre essa grande conquista que houve aí, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado. Bom, no Brasil existem mais de 60 milhões de crianças e adolescentes e mesmo com uma das legislações mais avançadas no mundo no que diz respeito à proteção da infância e da adolescência, a estimativa é que mais de 1/3 dos jovens brasileiros ainda têm os direitos negados de alguma forma. A gente, quando fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são os principais direitos que estão garantidos a essa parcela da população? Os principais direitos, com certeza, a educação, né, saúde, né, ao lazer, né? E a gente, no dia a dia do Conselho Tutelar, infelizmente, a gente depara com muitas pessoas ainda que nem sabem que tem aquele direito de participar, né, de alguma coisa. Infelizmente, a violação de direito começa, talvez, muitas vezes, para a pessoa que está ali no dia a dia, que ao não saber como, né, buscar os direitos, né, do seu filho ou da pessoa que ele está cuidando. Então, é preciso que o trabalho do nosso conselheiro tutelar no dia a dia, de conscientizar a pessoa, ajudar, fazer os encaminhamentos. Então, o trabalho do conselho, normalmente nós somos o conselho tutelar é o que chega ali primeiro, né, para ver as violações, e a gente aí começa, né, buscar o apoio de toda a rede, que hoje tem a em Juiz de Fora conta com a rede muito boa de apoio, né, à criança e ao adolescente. Então, o trabalho do Conselho Tutelar é muito importante nesse dia a dia da cidade. Nós podemos generalizar a questão do adolescente ou é só para Juiz de Fora? Nós generalizar e Não, Juiz de Fora. A pergunta é capciosa, desculpa, tá? Qual é o motivo de comemoração hoje? O motivo de comemoração é o avanço ao se estabelecer uma lei que cuida da garantia de direitos... A lei de 1990. É de 1990, nós estamos há quase 3 décadas com a vigência dessa lei. E ainda vamos observar no dia a dia, como já foi dito aqui,
que ainda é negado muitos direitos às nossas crianças e adolescentes. Mas o estabelecimento dessa lei foi um avanço, porque aquilo que ela garante, ela nos permite cobrar a quem de direito a garantia desses direitos, dessas crianças e adolescentes. Eu vou meter o bedelho no debate aí, né? O texto da lei é um avanço, e tudo que já foi conquistado a partir da edição dela, já avançamos e muito. Olha, eu acho que em primeiro lugar precisa ser dito o seguinte, houve uma mudança de paradigma na política de defesa dos direitos da criança e do adolescente no país, a partir do surgimento do Estatuto da Criança. Antes tinha um Código de Menores, tinham os depósitos de crianças, chamadas FEBENs. Não, hoje não. Hoje mudou. Mudou, inclusive, a relação do Estado, do poder público, com a sociedade civil organizada. Porque foram instituídos os conselhos de direitos. O Conselho da Criança e Adolescente Juiz de Fora está completando 25 anos de existência, tem os conselhos tutelares. Há dados bastante concretos, né, que diz respeito, por exemplo, à redução da mortalidade infantil nesse país, a questão da exploração do trabalho infantil, a questão da exploração sexual das nossas crianças. Hoje, a gente tem denúncias, tem ações concretas voltadas para isso. Reduziu e acabou? Não, efetivamente não acabou. O desafio ainda é muito grande, mas houve avanços significativos ao longo desses 27 anos, não tenho dúvida. Mas uma coisa que eu tenho dúvida, eu concordo em grande parte do que foi dito aqui, mas o que a gente vê também é um aproveitamento desta lei, né, desse estatuto que, né, veio para melhorar, muitas vezes em detrimento ao resto da população. Porque hoje em dia você pega, por exemplo, 17 anos, está protegido, mas com 17 anos o cara está pegando uma arma e está matando. E, no entanto, ele facilmente, isso eu posso falar porque eu tenho conhecimento de causa, facilmente ele é solto e volta a cometer o crime. Então, o que seria importante é aquele caso. Do Brasil tem uma coisa interessante, ele pega ou não pega, é o único país que tem isso. Só te fazer uma pergunta, mas isso está destinado às crianças e adolescentes ou isso é algo que acontece na justiça brasileira? Porque a gente tem visto aí que muitas pessoas que cometem crimes ainda maiores são soltos facilmente. Presta atenção, hoje em dia é um conflito grande, e vocês vão concordar comigo, por exemplo, entre o trabalho que eles vêm fazendo, que é um trabalho sério, o trabalho que a polícia faz, que é um trabalho sério, e chega na hora da justiça, do cara julgar, o cara, por exemplo, agora mesmo, foi pego não sei quantas toneladas de cocaína, o cara saiu por R$ 1.500. Então há um conflito grande do trabalho que se tenta se realizar com a polícia, com o trabalho que eles estão fazendo, quando ela se choca com o judiciário. Porque não adianta nada ele chegar, ter esse trabalho todo, ir lá, acompanhar, aconselhar, quando que a pessoa ela não é repreendida, ela não é punida da forma que deveria ser, né, no sentido de aprendizado. Então, para que eles vão ouvir determinados, por exemplo, como o trabalho que ele vai na casa da pessoa? Então, eu acho que hoje em dia é necessário, para que isso funcione de uma maneira correta, assim como o meu direito e o seu direito, todo brasileiro tem direito, segundo a nossa lei maior, né? A educação, a saúde e a proteção. A gente não tem educação, não tem saúde, não tem proteção. E o pior ainda é negado. O Brasil é o único país que fez um plebiscito, né, vamos usar aqui um exemplo, o caso do desarmamento. O povo falou que gostaria de ter arma em casa, não é andar armado, é o direito que o cidadão tem de ir lá comprar sua arma e ter a arma com o endereço, né, e telefone na sua casa para a polícia saber, e o que se criou depois o Estatuto do Desarmamento. Então tem determinados conflitos ainda dentro dessa área que é muito complicado. Eu quero deixar aqui claramente que eu não concordo. Daqui a pouco ele vai querer discutir com a gente aqui a redução da maioridade penal. Eu acho que a gente tem instrumentos, né, de prevenção em torno das políticas públicas que são eficazes na medida que tem que dar oportunidade para esses jovens e as crianças e adolescentes nesse país. Eu acho que o Estatuto é um instrumento. Eu tive a oportunidade de conhecer quem foi o inspirador do Estatuto, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, e é um dos instrumentos mais modernos do mundo e que trazem ações muito efetivas, né, na garantia de direitos para os nossos crianças e adolescentes. A grande dificuldade está na interpretação
no conhecimento e na aplicação do Estatuto. Porque a gente, quando ouve falar de ECA, dá a impressão, até como o Magaldi pôde transparecer para nós, de que ele é criado única e exclusivamente com o objetivo de proteger menores infratores. Ao passo que o Estatuto é muito mais amplo do que isso. Ele tem a amplitude de pegar a criança desde o seu nascimento e zelar pela sua formação humana e cidadã até completar a maioridade. E se há a incidência tão grande de menores infratores, e muitas vezes até se valendo da lei para dar essa sensação de impunidade, é porque nós estamos falhando no processo de formação cidadã, desde o momento em que uma criança nasce até o momento que ela se torna responsável pelos seus atos. Eu acho que você conseguiu captar bem o que eu quis dizer. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes de menoridade e maioridade, tá? Até porque isso ia criar um debate longo e cada um tem uma visão. E toda visão é válida a partir do observador. Então você observa de um ponto da tua própria formação, eu observo de um ponto da minha... Seu ponto de vista. Não, eu também respeito. Até porque você representa pontos de vista de várias pessoas que estão assistindo nosso Sim, programa. eu entendo. Eu acho fantástico, mas é o que ele colocou. Enquanto nós tivermos falha no processo de formação e aprendizado, é muito complicado. É complicado para ele, é complicado para ele, é complicado para todos nós que queremos o quê? Um Brasil melhor, uma juventude saudável. Agora, é aquilo que eu te falei, você encontra criança hoje que é negado atendimento médico, morrendo nas filas, eu estou colocando de uma maneira geral. Então, é bom, é legal, mas precisa ser aplicado da forma correta. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e a discussão já volta daqui a pouco. Tem muita coisa ainda para se falar aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Júlio, existe uma comissão na Câmara, né, que discute essas questões também da infância, da adolescência e da juventude. Quais são as principais pautas de vocês lá? A comissão ela tem se destacado exatamente porque ela prefere o diálogo inclusive com a rede de proteção. Nós estamos nos dedicando esse ano a nos aproximarmos dos conselheiros tutelares que estão lá na ponta da garantia dos direitos, na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, do Departamento de Proteção Especial, da própria Secretaria de Governo, da Prefeitura, enfim. Nós estamos procurando nos aproximar da rede, porque geralmente se propõe políticas públicas, mas muito pontuais, né, e a gente precisa trabalhar de forma transversal. Eu só, antes até de falar do que a gente tem desenvolvido na comissão lá na Câmara, que ainda é composta pela vereadora Ana Rossignoli, vereador André Mariano, vereador Kennedy, são nossos companheiros que estão nos ajudando muito. Eu gostaria apenas de voltar nessa questão, quando o senhor coloca, por exemplo, do jovem, o que o Carlos falou aqui em relação a essa interpretação, muitas das vezes, até com uma falta de boa vontade em relação à própria lei, porque a lei, para quem lê a lei e vê o que está escrito na lei, vai ver que não é uma lei só de direitos. Ela também traz os deveres. É isso que nós estamos conversando aqui no intervalo, que é importante se falar justamente, isso. Então, quando nós falamos de ECA, nós precisamos entender também que o ECA ele não é uma lei que traz apenas direitos, ele traz deveres sim. O ECA ele só não pode ter reduzido, Carlos, é o seu papel. Né? O Marcos, você vê que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é inspirado na Constituição, nos valores da Constituição Federal de 1988. Então, a partir do momento que nós, enquanto sociedade, nos organizamos e um determinado sujeito, que inclusive precisa ter a prioridade e o direito à garantia da vida, ao esporte, ao estudo, como prioridade, você precisa primeiro garantir que ele esteja na nossa Carta Magna, que é na nossa Constituição, nos nossos códigos, nos nossos estatutos. E a partir daí você criar políticas públicas voltadas para essa faixa etária. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um documento pronto? Não. Mas a sociedade, obviamente que a criminalidade ela é altíssima, né? Inclusive ela alicia o tempo todo as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude. É um assunto que nos custa caro
nos custa caro do ponto de vista do poder econômico, nos custa caro do ponto de vista das vidas que nós perdemos, né? Crianças, né, 13, 14 anos envolvidas com o tráfico de drogas, mas a gente também percebe, eu sou pedagogo, eu sou da área da educação, o que a gente percebe é que quando esse adolescente ele já chega nesse ponto, ele já teve violado tantos outros direitos dele. E aí a importância do ECA. O ECA ele freia até mesmo pensamentos que podem fazer com que a gente não desista logo de uma criança ou de um adolescente que, na verdade, a própria vida, eu não estou aqui, eu não sou dos direitos humanos, enfim, mas nós precisamos tratar a lei, que é importante, sim, do ponto de vista de sociedade organizada, democrática, nós precisamos entender que a lei ela é um avanço no nosso trato com a criança e o adolescente. Nós falamos tanto que a criança e o adolescente ele é o futuro. Então nós vamos tratá-los de qualquer maneira, nós vamos tratar inclusive as suas vulnerabilidades de qualquer maneira, então o ECA vem para isso. Não, eu até concordo com tudo isso que foi dito aqui, principalmente quando você coloca os deveres também. O que ocorre hoje, isso aí, independente da camada social, é que nós estamos passando por uma crise ética e moral e institucional. E isso independe do nível... Isso reflete diretamente. Exatamente. Então, você hoje em dia, quando você tem, né, o que nós vimos lá no Senado, as pessoas sentadas tomarem de assalto a mesa do presidente do Senado, comendo na mesa do presidente do Senado. Quando você tem um ex-presidente condenado, independente dele ser... vamos colocar assim, culpado ou não, o presidente atual sendo investigado, aonde estão os valores, tá, hoje em dia, para que o jovem ele possa se inspirar? Aonde que a gente vai encontrar? Talvez o grande guardião desses valores, só para eu poder concluir esse raciocínio, seja exatamente a família. Mas daí a importância até do ECA, porque muitas das vezes os valores violados das crianças começam dentro da própria família. Né? Nós vemos que muitas das vezes, eu falo sempre, como educador, nas palestras em que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu falo que não tem maior especialista em criança do que o próprio pai e a própria mãe. Não tem maior especialista, né, que sabe exatamente do que eles precisam. Esses valores que nós estamos aqui debatendo e que no discurso fica muito bonito, né, fica muito bonito no discurso. Nós precisamos recuperá-los. E aí, enquanto sociedade, talvez a mesa de debates ela nos dê essa oportunidade, né? Com certeza. De quem está nos ouvindo também absorver esse tipo de valores que nós tanto pregamos aqui. Você está ampliando muito essa discussão, mas nós estamos voltados mais para criança e adolescente de Juiz de Fora, porque o Conselho Tutelar, todos os segmentos estão linkados na criança e adolescente da nossa cidade. Está certo que o estatuto ele é generalizado, mas o esforço desse grupo que está aqui é voltado para as nossas crianças. Eu percebi isso de começo. E a minha pergunta foi capciosa, se nós vamos generalizar, vamos falar sobre Juiz de Fora. Então, nós estamos numa sociedade bem organizada em Juiz de Fora. Não podemos falar de outras cidades, principalmente algumas capitais que nós conhecemos, onde as redes sociais, a imprensa de modo geral, divulga o caos. Tá certo? Mas de qualquer forma, eu acho, Steck, que valeu essa discussão, assim, nem que seja preliminar. Tá. Porque eu acho que tem um conceito por trás disso, né? E eu acho que foi bem delimitado aqui. Eu acho que valeu o debate, assim. Porque tem as mazelas de uma sociedade fragmentada, que tem diferenças sociais enormes, né? A questão da droga está posta no nosso dia a dia. Claro. Eu acho que valeu a pena. Agora, assim, de fato, a cidade de Juiz de Fora tem um patrimônio enorme na área social, histórico na área social. Uma cidade que tem 27 creches, né? Só no governo do Bruno foram 6 creches, são 30% de vagas em creche foram criadas nos últimos 4 anos em Juiz de Fora, investimentos em Praça Céu, em Núcleo Travessia, em Bom de Bola. Essa é uma tradição de vários governos, não é governo exclusivo do governo Bruno, quer dizer, que eu acho que manteve um patamar bastante interessante no que diz respeito à garantia de direitos, de inclusão social, etc. Só para te ilustrar, não é à toa que eu saí do Rio de Janeiro, onde minha vida inteira, e escolhi Juiz de Fora, agora já que eu estou com a idade um pouco mais avançada, para me estabelecer. Tá?
Porque eu acho que aqui ainda, apesar de estar chegando, a violência está aí, né? A minha enteada mesmo foi assaltada à mão armada, mas graças ao Nocelli, que é amigo meu da polícia, e enfim, a delegada Patrícia, o Eurico, que são meus amigos, nós conseguimos fazer uma recuperação rápida disso daí. Mas o que a gente consegue? A minha preocupação, eu acho que não ficou bem claro, quando eu generalizei, é para mostrar a importância que hoje esse grupo que está aqui na mesa tem. Porque se nós não tivermos algo para comparar, nós não podemos dar o valor. Qual é o valor de alguma coisa? É o valor que você atribui a ela. Eu posso dar um valor muito grande a esse copo d'água. Tem gente que está nadando numa piscina, talvez não dê nenhum tipo de valor ao copo d'água. Então nós temos que aprender a dar mais valor ao que nós temos. E fazer com que cada dia as coisas funcionem melhor. E com isso é importante a gente olhar também para o que está acontecendo para o resto do país, para que não permitamos, né, que as coisas erradas cheguem até aqui e que a gente consiga aproveitar o que a gente vê de certo e traga para cá. Eu concordo plenamente com isso. Só um segundo, Laurindo. E eu acho que nada pode ser mais importante do que a criança. Porque um país, uma cidade, aí vamos, como o Stega falou aqui, vamos trazer aqui para o nosso curral, para o nosso lugar, né, porque é onde a gente vive, onde a gente lida. Né, e uma cidade que negligencia o cuidado com a sua criança, está negligenciando o cuidado com o seu futuro. Principalmente quando a gente está falando de população de baixa renda, população excluída, à margem da sociedade. E nós não podemos fingir que as periferias não estão aí. O Figueiredo falou das 27 creches que o município tem hoje, e 6 foram construídas no governo Bruno. Mas essas 27 creches atendem a uma demanda de 40% daquilo que é preciso. Então vejam o quanto nós estamos distante ainda. E o fato de termos quase 60% das nossas crianças fora da creche provoca situações que vão torná-las vulneráveis a que no futuro elas se tornem pequenos agentes do crime, porque elas estarão desprovidas de atendimento. Então nós precisamos ter zelo. Agora é um esforço coletivo, né? Claro, com certeza. Eu acho que, assim, falou também o Figueiredo quarto do Estatuto da Criança, né? Figueiredo falou da Praça Céu também. Não é prioridade absoluta. É responsabilidade do Estado, da sociedade. Da sociedade, né? E da família. Da família. Eu acho que se a gente conseguisse fazer um reforço na família, porque o que aconteceu nesses últimos tempos, nós temos visto não só por problemas de desemprego, né? Eu brinco que o Brasil é um país onde o poste mija no cachorro e não ao contrário. Então o que você tem que fazer? Você tem que fortificar o elo familiar. E por que não religioso também? Né? O que eu vejo é uma dissolução da nossa célula principal da sociedade, que é a família. Hoje em dia eu vejo claramente isso aí. Então, se o Conselho vem a ponto de apoiar isso daí, né, eu acho que é bem-vindo. Com certeza. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente tem falado desse assunto que pode ser polêmico, né, a respeito da proteção da criança, do adolescente. Eu acho difícil desassociar a família quando se fala da criança. E falando em formas práticas, o que é feito com essa criança quando o principal foco do problema está relacionado à família? Isso aí, Caio. O Conselho Tutelar, como eu já disse, a gente chegando, até o Júlio falou que a grande guardiã dos direitos é a família, né? E com certeza que sim. E quando a gente chega, em muitas situações, com uma boa conversa, com um bom diálogo, a gente soluciona o problema. A gente explica que o Estatuto dá o direito para o adolescente e também dá para o dever. E no caso da criança, só o direito. Que, a partir dos 12 anos, os adolescentes passam a ter dever, né, perante. Então, uma boa conversa, em muitos casos, é solucionado. Num diálogo, né, da importância da família. E outra coisa que acontece muito,
Até eu gostaria de falar nesse assunto, as pessoas veem o conceito tutelar como bicho-papão, e muitas vezes o conceito tutelar jamais é o bicho-papão da situação. O conceito tutelar quer que a criança tenha o convívio ali com sua família, né, convívio ali onde ele gosta de se viver no bairro onde mora. Então, jamais um conselheiro tutelar sai do conselho tutelar para fazer uma averiguação no intuito de tirar uma criança, né, a não ser que a gente pegue situações que já aconteceu de muita negligência mesmo, não tem como, a não ser levar a criança para um abrigo ou para uma família extensa. Mas o trabalho do conselho tutelar o dia a dia, que é muito dinâmico, é no intuito que a família cuide da criança. É mais de orientação e não de repressão. Exatamente. Nunca de repressão. Mas a visão das pessoas ainda do conselho tutelar é que nós vamos fazer uma repressão. E, por exemplo... Essa realmente é a visão. E uma coisa positiva hoje, uma coisa positiva hoje para os adolescentes, né, que vão falar agora, o pessoal está em casa nos assistindo, os adolescentes hoje em Juiz de Fora que querem caminhar no caminho do bem, eles têm a questão do jovem aprendiz a partir dos 14 anos, tem o PROMAD, a partir dos 14 anos a prefeitura tem o PROMAD, que dá oportunidade para os adolescentes de Juiz de Fora que estão em situação de vulnerabilidade. E também nós temos, a partir dos 16 anos, o CIE, que é a questão dos estágios. Então, quer dizer, e fora as oportunidades que tem em escola, não falta escola de Juiz de Fora, a questão das faculdades, né, que hoje Juiz de Fora tem muita faculdade, tem particular, tem pública. Então, quer dizer, é preciso também que as pessoas... E plantar um pouco de coisa boa no coração desse adolescente, porque, infelizmente... A vida do crime é muito triste, né? Eu tenho que elogiar o papel de vocês, porque eu também tinha uma outra visão, distorcida, tá? A respeito do Conselho Tutelar. Para mim, ele sequestrava a criança, porque a criança está sendo maltratada. Não, vocês estudam... O nome era acionado como algo punitivo, né? Se você fizer isso... Exatamente. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, que existem grupos voluntários dentro da nossa cidade que atuam muito bem, e eu conheço e participo de onde essas crianças são acolhidas, são alimentadas, educadas, e educar, não é educar na questão escola, não, mas também de comportamental. Isso. Muito bom. E que não recebe subvenção de ninguém, todos ali participam. E o governo sequer olha para essas ONGs, para essas organizações que são de voluntários. E então, nós estamos com um vereador aqui, não existe um projeto que fala assim, este ano a prefeitura vai destinar para... porque existem igrejas, segmentos religiosos, centros espíritas que têm esses grupos de apoio e que atendem essas crianças. Vocês conhecem isso, sabem que existe isso, mas que não recebe subvenção de ninguém, só do voluntariado. E aceitam lá, desde roupas usadas, de alimentos, de medicamentos, de atenção que seja médica, mas tudo de voluntários. E não custa um centavo para os dentro disso que o Steca está falando, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é constituído em grande parte por representações dessas entidades, Sim. que aqui no nosso município são muitas e muito efetivas, que auxiliam e muito o poder público municipal no atendimento a essas crianças dessa forma que você está falando aí, né, de maneira voluntária, arrecadando recursos, cuidando dessas crianças, e existem as parcerias com o poder público, né, que são feitas por meio de conveniamentos para acolhimento institucional, por exemplo, e também existe o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem processos de financiamento pelo fundo de projetos. Inclusive, nós estamos às vésperas... E essas instituições precisam também, tem todo um processo para que elas todo tenham um processo, acesso a esses recursos. Elas têm que ser registradas no conselho, elas têm que ter toda a sua documentação legalizada. E nós estamos às vésperas de lançar um edital, deduz do imposto de renda, edital, né, de projetos a serem financiados com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, da ordem de R$400 mil. Mas uma coisa que eu acho importante é o seguinte, muito foi explicado aqui. Agora, vocês veem o seguinte, eu acho que falta publicidade sobre todos esses pontos que foram colocados.
Eu mesmo hoje tomei conhecimento de coisas Tomou na qual... conhecimento disso aqui agora também. Exatamente, que eu não tinha. Inclusive, eu queria até dar mais uma informação, quando o Edson coloca muito bem, até para que a sociedade entenda, que, por exemplo, o artigo 36 da nossa lei orgânica do município, ele não permite ao vereador criar projetos de lei que gerem despesas para a prefeitura, sem inclusive indicar receita. Nós passamos por um momento difícil, inclusive, eu acredito que o gestor, na época, quando ele colocou, ele até teve a preocupação até com propostas demagógicas, né? Então, o vereador, ele pode apresentar projetos, sim. Ele tem um instrumento lá que geralmente é da emenda parlamentar, que o executivo, com muita gentileza, permite, né? Então, é uma forma até do vereador participar da gestão da cidade, e muitas das vezes o vereador faz esses encaminhamentos a partir dessa oportunidade que ele tem através das emendas parlamentares. Mas projetos mesmo precisam ser criados pela prefeitura, como a prefeitura já tem demonstrado um esforço em relação à criança e ao adolescente, e nós estamos aqui também para melhorar essas políticas públicas. Queria só pedir uma pausa na nossa discussão para falar da visita que a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, que é muito pertinente ao assunto de hoje, né? Várias crianças e adolescentes aí do Colégio Pio XII estão fazendo uma visita. Obrigado por vocês terem vindo. Estão aparecendo aí na TV, ó. Pode sorrir, gente, para ficar bonito na câmera. Sejam muito bem-vindos, meninas e meninos. O assunto diz respeito exatamente a vocês, a realidade de vocês. Né? E um convite para eles também a se envolverem, né? A Câmara Municipal tem lá o vereador Mirim, né? Nós temos vários instrumentos que vocês criem, né? Criem lá o Grêmio Estudantil, né? Na faculdade também precisam se envolver com o diretório acadêmico para que vocês se interessem por assuntos que dizem respeito à faixa etária. Outra questão também é muito comum a gente não saber dos direitos, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de algum direito ou dever, pode fazer que a gente responde aqui ao vivo, tá? E recomendar a vocês que conheçam o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que diz respeito a vocês está aqui nesse documento, que vocês têm acesso pela internet. Eu tenho certeza que todo mundo aí é fera na internet, né? Então vocês têm acesso pela internet, tem o documento físico também, né? Então procurem conhecer, procurem estudar, porque é muito importante. Vocês constroem o futuro. Eu acho que eu diria até mais um pouco para vocês, né? Porque eu acho que o nosso país vive um momento de crise política, crise institucional. Nós precisamos reinventar nosso país, nós precisamos recriar o Brasil. Eu acho que a gente tem que jogar nossas energias na nossa juventude, criar lideranças políticas, novas lideranças políticas, para mudar a cara desse Brasil. Quem sabe está entre um deles ali, né? Falou bem, eu gostei. Laurino, nós temos um ato hoje, né? Podia até convidá-los. Convidá-los a participar. Nós temos o ato hoje em frente à Câmara, né? A partir agora, já começou lá de 11 às 13 horas, onde nós vamos estar comemorando os 27 anos. Vocês estão convidados a estar com a gente lá, né? Onde vai estar toda a rede, né? Que envolve, toda a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Bom, as crianças que estão aqui e as que estão em casa também. A gente vai para certeza, mais um rápido intervalo. Cuidado, do programa que eles de não hoje. gostam de ser chamado de criança. Eles não são mais crianças, são adolescentes. Já peço perdão, desculpa de antemão. Tá? A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Como a gente já comentou aqui no nosso programa, muitas pessoas não sabem dos direitos, dos deveres e também muita gente não sabe do Fundo Municipal da Criança, né? A gente tem a oportunidade de falar dele agora, por favor? Exatamente. Todo cidadão comum, por meio do imposto de renda, pode contribuir com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Basta procurar o seu contador, acessar aqui o site, né, www.fazenda.mg.gov.br, procurar os trâmites, os meios, e vai ter deduzido do seu imposto de renda a colaboração que fizer para com o fundo. O Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Juiz de Fora vai financiar 3 projetos importantes agora, né, como o fortalecimento de vínculo, como família acolhedora, e já financia projetos
como o acolhimento institucional de crianças que têm de ser afastadas do convívio lá do meio onde ela está vivendo. Então é de extrema importância o envolvimento da sociedade nessa questão. Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, quanto que é deduzido o imposto de renda? 2%. 2%. Pessoa Exatamente. jurídica, e pessoa jurídica 6%. Eu vou interessar por isso. Quero levar um prospecto desse, inclusive, porque eu vou fazer valer os meus direitos no imposto de renda. Exatamente. Na minha empresa. E todos os telespectadores ficam convidados, né, a também dar essa contribuição, que é de suma importância, porque com isso a sociedade civil auxilia o poder público no cuidado com as nossas crianças. Figueiredo falou da Praça Céu. Nós temos uma Praça Céu que está lá na Zona Norte, lá em Benfica. Nós não poderíamos ter em cada uma das regiões da nossa cidade um projeto como aquele, que é de uma grandeza fora do comum. Você pode explicar o que é Praça Céu? O Figueiredo vai explicar melhor, porque ele é o gestor. Não, eu acho que bem sucintamente, é um espaço de lazer, de cultura, onde tem lá um centro de referência de assistência social, um CRAS. Então, lá tem uma praça poliesportiva, uma quadra poliesportiva. Então, biblioteca, um auditório, dá orgulho, biblioteca. Né? Então, se desenvolve atividades, lota lá. É impressionante a participação. Eu acho que, dentro do raciocínio do Carlos Henrique, né, a Praça Céu foi uma experiência muito boa, né, que a gestão do Bruno conseguiu colocar, né, em prática. Eu acho que nós temos que ir junto e trabalhar para que isso seja levado para outras regiões, outros bairros. Nós vamos levar para Vila Olavo Costa agora, né? Juiz de Fora. O Núcleo Travessia tem um belíssimo projeto para lá, inclusive um programa do governo do estado que chama Fica Vivo, que é um anseio da cidade, em outras cidades tem, que é um programa mesmo com oficinas voltadas para os nossos adolescentes. Inclusive a prioridade, o Fica Vivo já era a prioridade de todas as conferências de juventude realizadas em Juiz de Fora. Fica Vivo sempre aparecia nas primeiras posições. Interessante que nesse projeto Minha Casa Minha Vida, eu discuti isso aqui na época com o prefeito da época, que era muito bonito inaugurar um condomínio de Minha Casa Minha Vida, mas lá não tinha uma Praça Céu, lá não tinha uma igreja, lá não tinha uma escola, nada. Não tinha uma creche. Pelo contrário, nós estávamos provocando uma situação contrária, ao invés de colocarmos um benefício, principalmente para o jovem adolescente, para a criança, o jovem adolescente. Bom, a gente está terminando o nosso programa, eu queria que você fizesse um resumão de tudo que tem acontecido na Câmara, nos próximos projetos. Isso, a Câmara Municipal ela tem feito um esforço conjunto, e aí que seja justo aqui dizer que todos os vereadores eles estão muito imbuídos na questão da criança e adolescente. Quando chega um projeto de lei, quando um vereador apresenta um projeto de lei voltado para criança e adolescente, já há uma predisposição de todos os vereadores na sua aprovação. Nós fizemos no dia 18 de maio, inclusive, lembrando, né, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, nós fizemos uma grande audiência pública, foi uma audiência muito proveitosa, onde nós detectamos, inclusive, comunicamos à Prefeitura em relação ao 0800, né, que é um decreto-lei, e que ele está espalhado pela cidade, e ele é um número pelo qual as pessoas elas faziam as denúncias de exploração sexual de criança e adolescente. E nós estamos falando de ECA, né? O ECA ele traz, quando fala de direito, é o direito da criança de não ser explorada, né? O direito da criança de não ser subjugada, né? De não ser subtraída, enfim, dessa criança e desse adolescente. Então, a Prefeitura, inclusive, já fez um apelo, né? O Figueiredo tomando todas as providências junto à nossa Secretaria de Atividades Urbanas para que a gente recolha esses 0800 dos bares, supermercados, restaurantes e a gente faça a divulgação do Disque 100. Né? O Disque 100 é o número onde a gente pode convidar o juiz forano a denunciar. Né? O silêncio ele só beneficia o criminoso. Então nós precisamos denunciar todo tipo de exploração à criança e ao adolescente através do Disque 100. Uma figura prevista no ECA é a figura do conselheiro tutelar, uma lei de minha autoria também, foi aprovada essa semana, acredito que o prefeito Bruno vai sancionar também em tempo recorde, né, que é a lei que estabelece o Dia Municipal do Conselheiro Tutelar. Nós precisamos valorizar essa figura, nós precisamos trazer para o debate também que condições de trabalho eles desenvolvem um trabalho tão importante na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Mas, Laurindo, a gente fala, ele acabou de dar os números para as denúncias, né? Em relação ao Conselho Tutelar, qualquer denúncia é válida ou algumas acabam interferindo e atrapalhando o trabalho de vocês? Qualquer denúncia é válida, né? Nós acolhemos a denúncia, mas infelizmente, como já comentamos aqui, infelizmente as pessoas faz equívoco, né, no trabalho do conselheiro. Tem pessoas que estão separando, né, na justiça, vai lá e faz a denúncia da mãe, é uma fé no mesmo, conselho né? tutelar, ou do pai, aí nós temos que estar fazendo relatório para a juíza, né, de direito, para informando, e graças a Deus, na maior parte das pessoas assim, erram, né, porque nós vamos fazer um relatório baseado num trabalho sério, nós não vamos dizer que a pessoa está judiando a criança e não está acontecendo isso. Então, o nosso relatório é de acordo com a situação que a gente encontra, e graças a Deus a gente vê que ali é uma intriga familiar. Gostaria de dizer, Caio, que o Conselho Tutelar trabalha, né, 24 horas, nós trabalhamos 24 horas, 8 horas na sede. Que fica onde? A sede fica, do leste, fica no Vitorino, na rua Vitorino Braga, número 126. Da norte fica lá na rodoviária, né, o pessoal da Zona Norte, Juiz de Fora. E da região sul-oeste, na rua Alfred 450, no 5º andar. E nós temos plantão, né, atendemos demanda dos hospitais. A Polícia Militar nos aciona também quando o adolescente infrator, que não é responsabilidade direta do Conselho Tutelar, mas quando não se encontra ninguém para amparar aquele adolescente, o Conselho Tutelar também é acionado, nós atendemos na delegacia. Então, o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho muito dinâmico, e eu posso dizer que Juiz de Fora hoje, né, nós estamos aqui representando os 15 conselheiros, Juiz de Fora está muito bem representado, tem uns conselheiros, os 15 conselheiros muito comprometidos com o trabalho, e nós também estamos aí, o Estatuto nos deu muita autonomia, né, o Estatuto foi importantíssimo, ele dá muita autonomia no trabalho do dia a dia do Conselho Tutelar. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, nós estamos pegando de frente aí com o governo do Estado na questão da volta do atendimento do João Penito, que lá atendia, tinha pediatra 24 horas, foi fechado após o hospital, super importante, deixando as crianças sem atendimento naquela região. Inclusive já temos audiência pública, já fizemos um pedido de audiência pública. Vamos fazer audiência pública com o vereador Júlio, né? Tá aí, e também tivemos a questão do pedido, nós solicitamos à Polícia Militar o melhoramento do trabalho na porta das escolas, dando mais segurança às crianças, né? E conseguimos também, na última greve municipal dos professores, o Conselho Tutelar se manifestou contra a greve. Porque ao debater o conteúdo da greve, a gente não viu uma coisa que justificasse aquele momento tão radical que deixou as crianças de Juiz de Fora aqui do município 18 dias e do estado, se não me engano, 23 dias sem escola. A gente recebia as pessoas lá reclamando, né? Então nós nos posicionamos contra, houve uma repercussão muito grande na imprensa e logo em seguida aquele movimento veio acabar. A gente considerou que o posicionamento do Conselho Tutelar contra aquela greve foi importante naquele momento. Okay. Queria colocar algum fechamento sobre o Conselho? É só mesmo agradecer, né, a oportunidade de a gente estar divulgando aqui as atividades, né, dentro do município em favor da criança e do adolescente, pedir a mobilização de todos, né, no zelo e no cuidado para com nossas crianças e cumprimentar a cada um dos amigos aqui presentes e torcer para que nós tenhamos um futuro muito melhor para nossas crianças e adolescentes aqui de Juiz de Fora. A gente ainda tem um tempinho, eu gostaria de tocar no assunto que a gente abordou um pouco aqui, a respeito do menor aprendiz. É destinado ao adolescente de 14 anos, a partir dos 14 anos, que é o que nos permite a legislação trabalhista. Né? Tem que estar matriculado e presente na escola, é o preceito básico. E a forma, aí a pessoa pode estar perguntando em casa, como eu faço para participar? É distribuir o currículo nas empresas de Juiz de Fora. Várias empresas, elas têm incentivo fiscal para participar do programa. E saindo do Jovem Aprendiz, tem a questão do PROMAD, que a prioridade é as crianças, os adolescentes em situação mais vulnerável, e o CIE que fica ali, que é o estágio a partir de 16 anos, tudo dentro da lei, né, que pode ser procurar o CIE na Praça da Estação número 52. Inclusive para aquele adolescente também com algum tipo de limitação, né? Algum tipo de deficiência. Então, as empresas elas têm essa responsabilidade, inclusive, de completar. Inclusão. Né? E uma outra coisa que seria importantíssimo também, e aí me dirigindo mais diretamente aos empresários da nossa cidade,
oferecer oportunidade ao garoto que está egresso do sistema socioeducativo. Porque muito se reclama na sociedade de que o garoto é reincidente no crime. Mas muitas das vezes eles encontram as portas fechadas para as oportunidades dentro da sociedade. E ficam reféns e acabam não tendo outro recurso a não ser voltar para o crime. Então a gente faz esse apelo para que as pessoas deem oportunidade. Se eu tiver que me comunicar com o Conselho Tutelar, então, qual é o número? O telefone está disponível? Conselho Tutelar. Tem o Disque 100 dos Direitos Humanos, né? Qualquer pessoa não pode ligar. Em Juiz de Fora, o Conselho Tutelar Leste, que funciona no Vitorino Braga, é 3690, 7390. O do Sul Oeste, que funciona na Rua Alves, número 450, lá no 5º andar, é 3690, 7397. E o do Norte, que funciona na rodoviária, é 3690, 7398. Só lembrando, Caio, que nós temos uma deficiência de número de conselheiros em Juiz de Fora, porque o CONANDA recomenda que a cada 100 mil tenha um conselho tutelar. Como Juiz de Fora aproxima de 600 mil, nós estamos com a deficiência aí de 3 conselhos. Mas em momento nenhum nós deixamos, né, de atender. Nós estamos nos esforçando e dando a resposta. Isso é voluntário? Ser conselheiro é voluntariado? Não, nós temos remuneração, ela é paga pela prefeitura. E como se consegue ser um conselheiro? Bom, a gente vai ter que pedir para responder uma outra oportunidade. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de anunciar a vencedora do ingresso para o espetáculo de dança O Rei Leão, a Luísa Braga, do bairro Quintas da Avenida. Obrigado por você ter participado aqui com a gente. Obrigado a vocês que trouxeram tanto conhecimento e informação para essa discussão de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. A reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento na internet, no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora e também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Alunos do Colégio Pio XII. Obrigado, viu, gente? Até mais.